Olá pessoal, vamos continuar a nossa leitura a partir do capítulo 7. Lá vamos nós. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida com a qual medirem também será usada para medi-los. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, então verá claramente para poder remover o cisco do olho do seu irmão. Acho que eu vou diminuir um pouco aqui o volume, gente, um pouquinho. Para que lado que diminui agora? Diminuiu? Tá melhor? Tá. Acho que agora deu, né? Bom, só essa parte aqui, se a gente conseguisse aplicar no nosso dia a dia, já seria um grande avanço para a humanidade. É um ensinamento muito poderoso que dá todo um diferencial no ensinamento, no ensino que Yeshua trouxe. Dá uma elevada bem grande naquilo que já tinha e no que ele veio acrescentar. Infelizmente, como a gente não, apesar dos 2000 anos que já se passaram, a gente não vê isso muito aplicado ainda no dia a dia. A gente vê raramente ser falado nos templos, nas igrejas. Não é uma das passagens preferidas, né, dos instrutores. Não é difícil de imaginar por quê, né? Afinal, uma das coisas que se acontece muito nos meios religiosos é um falar mal do outro. A igreja A fala mal da igreja B, o templo A fala mal do templo B, ou falar muito mal da religião do outro irmão, né, do segmento religioso de outro irmão, de outros irmãos, eu quero dizer, religiões não cristãs, vamos dizer assim, né? Hinduístas, budistas, enfim, há uma tendência muito grande a falar mal desses irmãos, aqui pelo meio cristão. E isso é muito errado, porque o próprio Yeshua deu esse tipo de ensinamento. Não é seguido, né? Não é nem um pouco seguido. Eu, pelo menos, nunca vi uma denominação cristã que seguisse isso aqui. Simplesmente não seguem, passam por cima e falam bastante mal dos outros irmãos. Aliás, eu já vi não chamarem nem de irmãos, não considerarem irmãos quem é de outras denominações, o que é uma coisa horrorosa. Nada a ver com o ensinamento do mestre, mas é o que é ensinado nessas correntes religiosas, nessas correntes de pensamento religioso, que se valem do nome do mestre Yeshua para fundamentar o seu pensamento, né, a sua ideologia religiosa. Agora, o que é importante para nós, buscadores, é saber que isso que eles falam não tem nada a ver com o que falam nas igrejas, não tem nada a ver com o que foi ensinado pelo mestre. É isso que a gente está aqui buscando resgatar, né, desde os capítulos introdutórios. Mostrar que o ensino que Yeshua trouxe, ele foi absolutamente libertador, absolutamente centrado na pessoa, no ser, nela, com ela mesma, nela com Deus, né? Ela partindo para o seu interior para chegar a Deus, não o contrário, através de ir em algum lugar, doar alguma coisa, pagar tanto, ou aceitar alguma coisa, aceitar outra e dizer Senhor, ou sei lá, não, nada disso. Pelo menos até agora a gente não leu, né? Nós estamos no capítulo 7. Lembra que eu falei isso lá uma outra vez? Até agora a gente não leu a parte que diz que o Evangelho é aceitar Jesus. A gente não viu aqui ainda, quem sabe, mais para frente, daqui a alguns capítulos, a gente vai encontrar essa passagem, que é o que se ensina por aí. Mas eu acho que nós não vamos encontrar essa passagem. O ensino
do mestre, ele é muito libertador. E foi isso que incomodou, inclusive, na época. Foi isso que causou estranheza, causou raiva, causou desejo de morte por parte dos outros mestres, porque ele era um ensino libertador e era para todos, né? Não precisava de ser um grande erudito, não precisava de ser, saber muitas línguas, não precisava muita coisa, precisava simplesmente entender e aplicar no teu dia a dia aquele ensinamento, né? Porque essa fé, essa crença, né? Para nós veio como crença, né? A palavra crença é muito forte aqui nas nossas religiões, uma palavra que veio traduzida errada, né? Como colocada inclusive acima das obras, bem mal traduzido isso, bem distorcido esse conceito. Mas então, no ensino que ele deu, ele enfatizou as obras, e qualquer um pode ter obras, mesmo não sabendo ler, mesmo não tendo conhecimento dos livros, não precisa conhecer tudo isso aqui para ter obras boas. E isso é extremamente libertador. E isso incomodava o pensamento religioso dominante da época, incomoda até hoje, inclusive, principalmente, o nosso próprio pensamento religioso aqui do Ocidente, que é o que se valeu do nome desse mestre para se manter e para dominar, como até hoje faz, e são os que mais contrariam o que foi ensinado. E então, mais do que aqueles que na época eram os opositores dele. Então, é importante que a gente, nos nossos atos, lembrando o que a gente já falou antes, sempre, vamos martelar nessa tecla, nos nossos atos a gente manifeste o que é o ensino. Quando eu falo ensino, eu quero dizer o evangelho, estou evitando usar a palavra evangelho, tá? Mas é o ensino, o ensinamento que foi trazido. Continuando. Não deem que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão, e então voltarão e atacarão vocês. Esse ensinamento também é muito poderoso, ele serve para qualquer coisa na nossa vida. Às vezes, a gente quer muito ajudar algumas pessoas que não estão prontas ainda para ser ajudadas. A gente pode entender essas pessoas como esses porcos e como esses cães. É um exemplo. Às vezes não vale a pena tentar jogar tudo que se sabe em cima de alguém. Vamos dizer que agora eu tenha uma super ideia de espiritualidade, uma super clareza. Não que seja isso, mas vamos supor, imaginando. E aí eu tenho alguém que eu gosto muito e eu quero que essa pessoa também tenha essa clareza, esse entendimento. Não funciona dessa forma. A força não, se a pessoa não estiver preparada, se a pessoa não estiver pronta para receber aquelas pérolas, não vai adiantar. Como está dito aqui, a pessoa ainda vai ficar contra ti, tu vai atrair mais antipatia do que uma coisa boa, e depois, já vi acontecer muito isso, depois a pessoa que faz isso ainda se sente injustiçada, e a pessoa, meu Deus, acha que o outro é ingrato. Mas na verdade ela não seguiu o ensinamento que foi dado, né? Nem todo mundo está pronto para receber ensinamento. O que daria para nós, levando para a linguagem que os cristãos usam, nem todo mundo está pronto para ser salvo, né? Gostam de usar essa palavra. O que não quer dizer que eles não serão salvos, né? No sentido verdadeiro que essa palavra deveria ser usada. Mas nem todo mundo está no tempo, então a gente não tem que estar forçando com pérolas, vejam, querendo salvar a todos, querendo, né, salvar a todos, não é a palavra que eu usei errado. Os vícios do nosso cotidiano, né, do nosso meio ocidental com influência cristã. Então, não é uma coisa que a gente tem que se segurar, e isso para tudo, não é só para a questão espiritual. Às vezes para questões materiais também, mas para tudo isso aqui é muito válido. Esses ensinamentos do mestre são muito poderosos porque eles se aplicam praticamente a todas as questões do nosso cotidiano, tanto as materiais, quanto as de relacionamento, quanto as de alimentação, por exemplo, né? Eu fiz um vídeo que vai ser postado essa semana sobre a questão da alimentação vegana, o que os ensinamentos do mestre podem demonstrar que a alimentação vegana é a aconselhável, é a certa a ser feita por um viés espiritual. Aparentemente, por um viés religioso, não teria nada que pudesse entender isso olhando de maneira superficial. Sim, mas se a gente olhar de maneira mais aprofundada um pouco, como a gente está buscando fazer aqui,
A gente vai ver, como esse exemplo que eu dei aqui, dos cães, das pérolas, dos porcos, que tem sim ensinamentos que a gente pode tirar disso e aplicar até mesmo nessa questão da nossa alimentação. Porque a questão da nossa alimentação também faz diferença no mundo. É uma questão simples, mas é uma questão que também está incluída em revelar a luz, em demonstrar o ensino, em dar exemplo, em fazer obras. Pode ser feita obras até nisso, até na hora de comer. A gente pode estar revelando luz. Bom, continuando. Peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta lhes será aberta. Pois quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate, a porta será aberta. Há alguém aqui que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu continuará dando bons presentes a quem lhe pedir. Claro que aqui, né, gente, a gente está falando, ele está dando um ensinamento que tem um viés espiritual, não tem a ver com agora, eu vou pedir uma Ferrari. Todos os dias da minha vida eu vou pedir uma Ferrari. Possivelmente não vai dar muito certo esse pedido. Não fiz o teste, mas eu acredito que não vai dar muito certo. E esse ensinamento ele tem a ver com as questões, com as coisas espirituais. Fortalecimento da própria fé, mais sabedoria, mais capacidade de entender a vontade divina, mais força para lidar com as questões negativas que a gente vivencia todo dia, porque esse mundo tem coisas negativas, isso é um fato e não tem como escapar. Né? As religiões prometem que quando você entra para uma igreja, uma religião, as coisas ruins vão sumir da sua vida, porque o responsável pelas coisas ruins era o demônio, então o demônio vai sumir da sua vida, então as coisas vão sumir da sua vida. Só que não é assim. Nem é esse o propósito da criação. Então, as coisas ruins, elas fazem parte desse esquema todo, as coisas ruins que a gente entende como ruins, mas que na cultura que Yeshua estava envolvido, na cultura deles, não tem coisas ruins, tem coisas doces e coisas amargas. Esse é o entendimento judaico. Tem as coisas que são boas e que a gente entende como boas, que são óbvias, que são as coisas que eles chamam de doces, e as coisas amargas, que são as coisas ruins do dia a dia, né? Um acidente ali, ficar doente, se machucar, enfim. São as coisas amargas, mas que também são boas, só que a gente ainda não entende. Vai se entender isso em outro momento, no futuro, no mundo espiritual, não importa. Mas eles têm essa consciência, isso faz parte da base da fé. Da fé que Jesus professava e Jesus ensinava, que não é o mesmo sentido de fé que veio para nós também. Para nós veio um sentido de fé muito simplista, do eu creio, eu aceito e deu, acabou e deu, e já era. Não é uma coisa de dentro para fora. Então, esse também é um detalhe bem importante da gente saber que esses pedidos, que na verdade ele está enfatizando o quê? A busca. Justamente essa é a parte do buscador, né? Agora veio aqui uma mensagem de Lua Coach. Essa é justamente a parte do buscador. Nós estamos aqui, que é como a gente busca se chamar aqui desse canal, buscadores, pessoas que estão querendo, nós estamos fazendo isso. Nós estamos indo atrás, procurando, porque respostas não tem. Na hora que a gente vê, a gente vai encontrando alguma coisinha ali, a gente aprende e vem para falar. Tem muita coisa para estudar sobre esse assunto, tem muitas teorias, muitas hipóteses, e tem muitas possibilidades de resposta. Então a gente está indo atrás, isso é a busca, bater na porta, é a metáfora que foi usada, a busca por essas coisas mais elevadas, por essas coisas espirituais. É disso que está falando aqui. Não é ter coisas materiais, gente. Não quer dizer que coisas materiais são ruins e não devem ser pedidas, ou é do demônio, ou coisa, não é isso, nada a ver. Tá? Mas essa lei aqui, praticamente, essa dica que está sendo dada de buscador, é com relação às coisas espirituais. Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Aqui
Poderíamos ficar com essa frase e acabou o assunto, não precisava mais leitura, não precisava mais vídeo, não precisava mais nada, não precisava mais livro. Mas por alguma razão a gente ainda precisa de livro, precisa de alguém que leia o livro lá na... Como eu estou lendo aqui, isso que eu estou fazendo agora, deixa bem claro, isso não é o evangelho, eu não estou evangelizando, usando o termo que a igreja usa, evangelizando. Eu não estou fazendo isso. Eu só posso estar evangelizando a partir do momento que eu estou colocando em prática, com meus atos, fazendo alguma coisa elevada, que alguém olha, vê, se inspire com aquele exemplo e faça igual, ou pense em fazer igual, ou se sinta tocado por aquilo. Senão não é evangelizar, tá? Por mais que eu leia, que eu possa falar aqui de olho fechado e sair toda decorado o negócio, porque eu, por alguma mensagem, não importa, não é evangelizar isso. Então aqui a gente está fazendo uma troca e uma sintonia. A gente está fazendo o quê? Uma busca, como dizia ali no primeiro, a gente está batendo na porta, a gente está procurando. Mas isso não é evangelizar, isso tem que ficar claro, eu não tenho nenhuma pretensão de estar fazendo evangelização aqui, porque evangelização não é isso, evangelização é no dia a dia, é na prática. Se tudo isso que eu falo aqui, que bonitinho, né? Muito legal, mas eu faço o contrário, né? Dentro de casa, com as pessoas que são importantes para mim, com as pessoas, com o vizinho, com os colegas do trabalho, com o motorista do ônibus, com o motorista do táxi, enfim, com o garçom. Não estou evangelizando, estou fazendo o contrário, inclusive. Estou piorando a situação no sentido espiritual, dando maus exemplos, dando mais fundamentos para as pessoas que já não gostam de religiões, que aí elas não gostam de espiritualidade porque elas não gostam de religiões, elas misturam, porque misturam os conceitos, porque a religião é o que faz, grosso modo, a propagação da espiritualidade. Não é a mesma coisa, bem diferente. Mas vamos supor um ateu, tá? O ateu, quando ele vai buscar informações, ele vai buscar informações no que as religiões dizem, ou pior, no que os religiosos demonstram no seu dia a dia, como exemplo. E aí eles veem coisas como essas que eu acabei de dar um exemplo, né? A contradição das palavrinhas com o que é falado, fora os absurdos que estão escritos e são difíceis de ser explicados por quem não estuda profundamente aqueles conceitos lá. E aí, nossa, é mais motivos ainda para não acreditar realmente que exista algo superior, algo acima, algo regendo toda essa confusão aparente que é o mundo. Então a gente vê cada vez mais jovens ficando mais descrentes, pessoas ficando mais descrentes, porque o cartão de visita da espiritualidade, aqui no Ocidente pelo menos, são as religiões. E são essas religiões que não permitem muitas perguntas, não têm respostas, então elas já não permitem a pergunta, elas não têm respostas para dar, são coisas contraditórias mesmo, os ensinamentos que elas mesmas fazem não batem com o que foi ensinado pelo próprio mestre que elas dizem seguir. E aí imagina, qualquer pessoa um pouco perspicaz que lê isso aqui que a gente está lendo, só até aqui que a gente leu, chega só até o 7, já vai ver que tem coisa errada com o que é ensinado em qualquer igreja das cristãs, tá? Estou falando de cristianismo aqui. Então já vai ver que não bate, as teorias não estão batendo, tem coisa errada. E ainda por cima, a parte do Antigo Testamento, que é a parte do fundamento de tudo isso, que é a parte judaica, foi toda deturpada e ainda por cima não se aprofunda naquilo lá também, para poder fazer um entendimento melhor, onde a linguagem era um pouquinho mais difícil de entender do que a nossa aqui dos escritos novos. Então, a confusão é generalizada, às vezes tem até repulsa, eu vejo repulsa muitas vezes por isso, por esses maus exemplos que são dados nas palavras e nos atos das pessoas que se dizem religiosas, que se dizem seguidores, se dizem cristãs, né? Esse é o termo, sou cristão. Eu já vi postagens no Facebook. Sou cristão, aí o cara tá lá com uma metralhadora desse tamanho no ombro, sou cristão, sou a favor do pena de morte e mais um monte de absurdos na lista não sei, até guardei, né, porque foi uma pérola, aquela foi uma pérola, não desse tipo aqui que a gente leu antes, mas foi uma grande pérola que eu encontrei, eu fiquei impressionado. E eu pensei, puxa, realmente, se eu sou um jovem, né, de 15 anos e estou querendo saber respostas da vida, estou me questionando, aí, será que existe, será que não existe tal de Deus aí, será que tem alguma coisa, será que não tem, será que tudo na verdade veio do nada mesmo, e será que tudo é um caos mesmo, e vai a lei do mais forte, e pronto, e já era? Ou será que tem alguma coisa que rege tudo isso? Tá
E aí, se tu se depara com uma postagem dessa e tem uma pessoa que tem um mínimo de empatia pelo teu próximo, ou por questões sociais mesmo, por questões sociais, tu não vai chegar. É bem provável que nesse dia tu disse, não, esse aqui não pode ser. Vire ateu naquele dia, convicto, inclusive, e com orgulho, né? Porque realmente não dá para aceitar uma contradição tão absurda de atos e palavras. Não dá. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que aquilo ali, aquilo que é ensinado por aí, aquilo que é profetizado por essas pessoas, não tem nada a ver com o que foi ensinado pelo mestre. E não tem nada a ver com as bases religiosas que ele mesmo tinha na época dele, que era a base judaica, que acabou por tabela sendo muito mal vista por tabela por conta da falta de filosofia e base que as religiões cristãs têm, né? Elas poderiam ter uma base, mas elas não fazem questão. Por quê? Porque o ensino do mestre é libertador demais, muito libertador. Aí automaticamente as pessoas não precisariam da igreja, não precisariam de um pastor, de um padre, de um papa, sei lá quem, de qualquer um que guiasse elas, que rezasse por elas ou coisa do tipo. E aí, como isso é libertador demais, não convém para o negócio, para essa empresa chamada igreja, chamada religião, né? Que no decorrer da história foi isso. É isso que foi, né? Pelo menos as cristãs, tá? Não estou dizendo que são as únicas que têm esse viés, mas essa a gente sabe que sim, que se valeu disso para inclusive fazer atrocidades e tudo mais. Atrocidades não é só matar alguém, não é só pegar e botar na fogueira. Hoje em dia, quando eu, em nome de Jesus, falo mal do meu próximo porque ele é ateu, falo mal do meu próximo porque ele é da yoga, sei lá, qualquer coisa budista, né? De budista, meu Deus, nunca vi isso falando mal pra ninguém, né? Nunca vi isso tentando forçar ninguém, dizendo que eles estão certos e que o Buda é o máximo, o resto não presta. Nunca vi nada parecido com isso nos caras. Mas tudo bem, eles também entram na listinha negra dos cristãos, tá? Isso também é uma forma de botar na fogueira. Isso também está denegrindo aquele ser. Está denegrindo aquele ser para outros irmãos que ainda não têm um entendimento muito completo de como funcionam as coisas. Tu está denegrindo esses irmãos diante de outras pessoas que também não podem até nem ter religião, mas tu fica falando mal, não pega bem. Às vezes tu fala diante da espiritualidade mesmo, isso é uma coisa extremamente negativa. Então isso também não deixa de ser tá colocando a pessoa na fogueira e tá, de certa forma, matando um pouquinho dela. Então, ainda que não existam mais as fogueiras de fogo e bota a pessoa lá e batem palma e gritam e fazem festa, como era antes, ainda acontece de uma maneira ideológica, ainda acontece. Então, muita coisa ruim ainda é feita, muita coisa negativa ainda é feita em nome do mestre. E isso realmente é muito triste, porque de todas essas, pelo menos dessas religiões monoteístas, o único que não deixou margem, não estou dizendo que os outros fizeram isso com intenção, tá? Mas uns escritos que não deixam margem para se interpretar uma coisa dessas, no Antigo Testamento tem possibilidades de interpretar uma coisa ruim assim. É uma interpretação errada, com certeza, porque são tudo símbolos, não é literal. As pessoas interpretam literal porque convém a elas, tudo bem. Mas são símbolos, não quer dizer aquilo ali. Então, mas dá para alguém querer interpretar, um Corão também tem, interpretar de uma forma negativa e fazer violências com base nisso aqui. Mas o próprio Yeshua não deixou nada que pudesse usar como uma base para interpretar errado. E ainda assim os caras distorceram e fizeram muito mais violência do que aqueles outros que poderiam fazer essas distorções. Hoje em dia a gente vê acontecer alguns atos que a gente entende como violentos e que a gente vê que é errado, baseado nessas distorções, né? Mas quem mais fez isso na história foi o cristianismo, sem sombra de dúvida. E ainda faz de uma maneira, não como matando, como eu acabei de dar o exemplo, mas de outras maneiras, ideologicamente, falando mal, né? Incentivando o ódio
porque isso tem incentivo de ódio, né? Quando tu fala mal de pessoas de outra cultura, tu está incentivando o ódio. Então tu está, de certa forma, matando um pouquinho aquela pessoa, aquele povo, pior ainda, o povo inteiro. Uma consciência que a gente precisa ter. Isso é muito, muito sério. Sempre trata os outros como vocês devem ser tratados. Pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Essa parte aqui, como por ter lido ela, eu falei tudo que eu falei até agora, fiz assim, mega parênteses. E que isso seja lembrado, porque se as pessoas de qualquer religião, como eu disse antes, seguissem só isso aqui, não precisava mais nada. Não precisava mais nada. Estava acabado, estava resolvido os problemas do mundo. Mas é uma frase bem difícil de ser seguida. É mais vantagem de inventar um monte de mandamentos, inventar um monte de rituais e musiquinhas e tudo mais. É muito mais fácil do que simplesmente fazer o que precisa ser feito. Uma frase. Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida. É apenas uns poucos o encontram. Uns poucos, tá, gente? Isso quer dizer que não deve ser essa galera toda que tem aí professando verdades e caminhos e tudo mais. São poucos. Então deve ser aí uma minoria. Até porque quem aí já viu muitas pessoas que amam seus inimigos? Vocês já viram quantos vocês conhecem que amam os inimigos? Quantos vocês conhecem que repartem as suas próprias roupas com o vizinho, com o que está sem dinheiro para comprar, que está desempregado há um ano e que não tem como se alimentar, que não tem como pagar a luz? Quantas pessoas vocês conhecem que fazem isso? Eu imagino que poucas. Se conhece um, agradeçam muito. Mas é esse um que, se você conhece ou não, eu imagino que não conheça pessoas que estão nesse nível, mas esses são os poucos que ele está falando. Os poucos que ele está falando não é quem vai na igreja menor, ou na igreja maior, ou na igreja tal, ou na igreja... Não é. É esse pouco que age dessa forma. E essa pessoa não precisa nem ter religião, não precisa nem acreditar em Deus. Não precisa nem acreditar em Deus. Ela só precisa fazer os atos que elevam, os atos que ajudam, os atos de bondade, os atos que manifestam amor. É esse que eu ensino. Não está vinculado à crença, muito menos à aceitação. Apenas uns poucos o encontram. Pois é. Por que será? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Falei sobre isso ontem, a questão do fruto aqui. Pode alguém colher uvas de espinheiros com figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. Ainda deu um exemplo de espinhos, né, gente? Falar mal dos outros, falar mal de outras pessoas, atacar outros irmãos, vamos dizer que eu esteja no caminho, eu encontrei o portão estreito, e eu encontrei o portão estreito. Tá? Se eu começo a falar mal do meu irmão, do meu próximo, tá? Que não encontrou o portão estreito, ele está lá no portão largo ainda, bem feliz, fazendo festa. Se eu falo mal dele, lhes parece que eu realmente encontrei esse portão estreito? Não vai parecer que eu estou fazendo, primeira coisa, um julgamento. Não vai parecer, que foi a primeira frase que a gente leu hoje, não vai parecer que eu sou uma árvore que é um espinheiro e não uma videira, porque aqui fala, não espere colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas. E aí? Se eu estou dando como frutos espinhos, ou seja, até hoje em dia se fala isso, né? Essa linguagem ainda está atual. Uma pessoa espinhenta, né? Que espeta. Se eu falo, estou só usando a questão das palavras, tem a questão dos atos aí, que pode fazer atos piores. Mas as próprias palavras,
Se eu falo mal daquele irmão porque eu acho que eu estou no caminho certo, eu acho que ele está no errado, lhes parece que realmente eu estou no caminho certo? É um questionamento que as pessoas precisam se fazer. Ou evidentemente fica claro que se eu estou sendo espinhento, eu não estou dando uvas então. Né? Se meu fruto não é uma uva, se eu não estou dando uvas, ou seja, frutos doces, se da minha boca, dos meus atos, vamos falar aqui da boca, saem espinhos, então eu sou um espinheiro e não uma videira. Então não pode ser que eu encontrei o caminho, não pode ser que eu estou no portão estreito. Quem falou isso? Eu? Não. Aqui acabamos de ler. O próprio Mestre Exu. Mas por que não falam isso nas religiões? Porque não convém, porque lá tem muito espinheiro. A maior parte dos ensinamentos que a gente vê nas igrejas, eu já fui em vários para ver, tá? E ver, tem os vídeos, a gente vê aqueles vídeos na internet. É tudo, ou é Apocalipse. Eles gostam muito do Apocalipse, que é um livro altamente simbólico. Se tudo isso aqui é simbólico, imagina o Apocalipse. Quem já leu deve ter se espantado, porque é uma super viagem, né? Então, não querer colocar aquilo como literal e ainda botar as palavras como se Jesus estivesse falando delas agora, né? Ou seja, eles colocam aquilo como o ensino de Jesus, não isso aqui. O Apocalipse é um livro de cabeceira. Aí dão uma misturada lá com um pouquinho do Antigo Testamento, né? Aquelas leis de Levítico, Deuteronômio, que fala bastante do dízimo. Aí também dão uma pegada forte nas cartas de Paulo, que são inclusive anteriores aos evangelhos, né? Acho que a maioria, eles não sabem, mas são anteriores aos evangelhos. O que isso quer dizer? Porque várias coisas que eles estão comentando ali, estão falando das partes dos outros livros do Tanakh, da Bíblia Judaica, né? E de outros livros que nem vieram para nós. Eles comentam ali livros que nem vieram para nós. E eles lidam com naturalidade, porque é o contexto deles. O contexto deles lidar com aqueles livros e falar daquelas escrituras. E aí eles ficam tratando isso como sendo as palavras, o ensinamento e o evangelho não é verdadeiro, não procede isso. Ali Paulo estava fazendo justamente a organização burocrática do cristianismo. E, para o Hashem, bendito seja, que bom que ele fez isso, porque isso possibilitou que chegasse para nós hoje. Só que aquilo que ele fez e aquilo que ele comenta é um burocrata, um administrador usando todo o conhecimento de Grécia e Roma que ele tinha, e Israel, e Judá, né? E judaísmo, toda aquela organização difundiu tudo e montou ali a estrutura de igreja, de reunião, de ordem, de ritos e tudo mais. Foi isso que ele fez. É isso que está sendo feito ali. E é isso que não vem para as igrejas, né, de hoje em dia. Mas aquilo era necessário naquele momento para tudo não acabar se perdendo, se dissipar. Foi isso que ele fez uma organização. Tá? Hoje em dia, e nem foi isso, mas não foi isso que o mestre fez. O mestre não ensinou isso aí. Tá? Isso foi a forma que ele encontrou de trabalhar o ensino que ele encontrou do mestre. Tanto que ele se confrontava com Pedro, porque o Pedro tinha outras ideias de como a coisa deveria andar, e eu tinha outros grupos, tinham vários, eu não sei se todo mundo sabe, mas tinham vários grupos e eles brigavam entre eles, que nem hoje, né? Que nem hoje, um católico briga com o protestante porque acha que uma coisa é assim, porque um tem um santo, outro não tem santo, a cruz não sei o quê. Eles brigam até hoje, e brigavam já naquela época, imagina isso aí, né? Yeshua tinha partido, os caras já estavam brigando para ver quem é que tinha razão. Então, não mudou muito, né, gente? Mas é isso que é preciso, as pessoas precisam entender naquelas cartas ali. Aquelas cartas não estão acima das palavras do mestre. Elas são mais convenientes para a igreja e para quem está querendo angariar ovelhas. Isso, com certeza, muito mais convenientes. Principalmente as de Paulo, né? As de Paulo são bem mais no viés romano, ele tinha esse conhecimento. Os romanos eram um grande império burocrático da época. Os caras eram grandes administradores, ele tinha esse conhecimento, pegou, então ele, de certa forma, parecia melhor que o Pedro, nesse ponto, naqueles debates, naquelas briguinhas bobinhas que eles tinham, né,
que eram uns motivos bem bobos, mas tudo bem. Vamos lá, vamos nos ater ao... trazendo aí só uma questão histórica que as pessoas podem buscar. Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão, difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Presta atenção, gente. Só presta atenção. Isso aqui serve para tudo na vida. Para o político, para a namorada, para o namorado, para o empregado, para o chefe, para tudo. Para tudo. Para o próprio filho, que às vezes é mais difícil, né? De enxergar os espinhos de filhos. Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Está muito claro aqui, né, gente? Está muito claro. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês os reconhecerão pelo fruto. Esse ensinamento aqui é poderosíssimo, serve para qualquer coisa, qualquer situação que a gente vai fazer, qualquer escolha que a gente precisa fazer. 2000 anos passaram, continua valendo e provavelmente vai continuar valendo, ao contrário de ideologias, de filosofias políticas e coisas do tipo, ideias de moral e ética, que passam, às vezes em décadas, quando muito em séculos, tá? Quando muito em séculos. Por isso que as pessoas que estão buscando conhecer a verdade, os buscadores, tem gente que busca nos lugares errados, busca uma ideologia política, que é uma coisa que em 100 anos no máximo já mudou, já não vale mais, ela se perde. A essência dela não vai mais válida para determinados contextos. O contexto histórico muda, aquela ideologia não vale mais, não serve mais. É assim que a coisa funciona. Agora, se a gente for olhar os ensinamentos dos mestres, não importa quantos mil anos o cara falou, o que ele falou, é válido até hoje. A frase que a gente leu aquela hora, se tivesse sido aplicada até hoje, precisaria um monte de leis e um monte de ideologias, um monte de religiões, não precisaria. Não precisaria. Mas é mais fácil seguir milhões de leis do que seguir uma única frasezinha. É muito mais fácil. Mais fácil se entregar a ideologias onde todo mundo tem que pensar igual do que olhar para dentro e ser a diferença. É muito mais fácil. Me junto com um grupinho lá, vou lutar contra alguém, o meu inimigo externo, né? Que aí no caso é o grupo que pensa diferente, ou qualquer um que questione o que eu penso, também é inimigo, mesmo que ele não pense tão diferente, só que ele sabe uma coisa, ele perguntou e aí não pode. Então é muito mais fácil isso, ficar nessas lutinhas, nessas guerrinhas externas, onde o inimigo está sempre fora, do que olhar para dentro. Agora vamos ver aqui, vamos encarar esse bicho que tem dentro, esse inimigo que tem dentro, que é muito mais horrível, muito mais poderoso do que qualquer um que esteja fora. E é só esse que interessa ganhar, é só esse. É o tal do portão estreito, né, gente? Nem todo aquele que me diz, olha, essa daqui é Para quem será que ele deixou dito isso? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Meu Deus! É muito claro, né, gente? Eu não acredito que essa daqui é muito clara. Não basta aceitar, gritar, acreditar e aí, né, e sair por aí com um livro e querer obrigar o outro. Não basta, não adianta. Não adianta. Só vai entrar no reino do céu, que é uma linguagem simbólica, lembrem, o reino do céu não tem porta e não é um lugar que tem porta onde a gente vai passar. Ele já está, inclusive, dentro de nós, né? Porque a entrada é por dentro. É uma manifestação vibracional. Uma manifestação energética, uma manifestação de sintonia. Uma questão de sintonia. Claro que a gente usa esse tipo de palavreado, mas é isso, tá, gente? Dá pra gente entender hoje em dia. Bom, nem todo aquele que me diz Senhor, você vai entrar no reino do céu,
mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Eu não entendo como é que podem ter distorcido uma coisa tão fácil. Apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Eu não entendo como é que virou tudo isso que virou hoje. Bom, vamos pular. Aqui é óbvio demais. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Dá para imaginar vários aqui nessa frase. Várias pessoas. Em seu nome não expulsamos demônios? Olha só, meu Deus. Pessoal, para quem parece que eles estão falando isso? Será que é para os budistas? Os budistas expulsam pessoas em nome de Jesus? Os budistas, os hinduístas, que estão tudo lá, filhos do demônio, que não vão entrar no reino do céu segundo as religiões cristãs, porque eles não aceitaram Jesus e porque eles professam outra fé e não sei o que. Será que eles expulsam pessoas, expulsam demônios em nome de Jesus? Porque aqui o Yeshua está deixando muito claro de quem que ele está falando. De pessoas que usam o nome dele, porque ele já sabia o que ia virar. Já sabia o que viraria isso no decorrer do tempo. Deixou um mega pedação desse, tá aqui falando só sobre esse tipo de atitude, só sobre esse tipo de pessoa e sobre esse tipo de instituição, que é o que mais tem, né? São instituições, é onde mais tem variedade de instituição, coincidentemente, no cristianismo. Tem dezenas de milhares, eu não lembro quantas, tá, gente, mas passa dos 30 mil. Então por favor, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Praticantes do que é contra a lei. A lei é todo o ensino, tá? Aliás, se a gente for usar exatamente o significado que teria contra a lei, estaria falando só da parte do Tanakh, ou seja, do que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Nem seria o que ele falou, nem seria do que ele ensinou, só do que está no ensinamento judaico. Então, imagina só como a gente está empobrecido na nossa questão de ensinos religiosos de acordo com o que a gente tem, de acordo com o que foi tentado passar há 2000 anos para nós. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como o homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque a sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu. E sua queda foi terrível. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava. Imagina, né, gente? Imagina poder estar lá ouvindo isso, né? Imagina que coisa poderosa. E o pior de tudo é imaginar que se hoje ele falasse isso aqui para nós, no nosso contexto cristão, ele seria escorraçado da multidão, porque ele estaria falando, afrontando todas as igrejas que dizem que seguem ele. Olhem que absurdo. Estavam maravilhados da forma em que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá. Imagina como é que ensinava os mestres da Torá naquela época, não? Mas como quem possui autoridade própria, né? Era aquela pompa, era aquela coisa, né? E não falo com alguns, que não é para qualquer um que ensinam e tem toda essa soberba, imagina, né? Que aparece aqui em alguns embates que eles têm, né? Que é exatamente o que a gente vê hoje, inclusive, por aí, infelizmente, nos nossos pregadores. Uma pompa, uma soberba,
aqueles fiéis super humildes ali querendo perguntar, sedentos, né? Muitas vezes as pessoas bem ignorantes, sem conhecimento nenhum de nada, querendo saber um pouco mais e, né, às vezes maltratados, né? Eu já maus tratos mesmo, tratados com desdém, totalmente não a ver com o que foi, com a forma como Jesus lidava com as pessoas, né? Totalmente humildes. Ele sabia, sei lá quantas vezes mais que aquelas pessoas, estavam ali pronto para responder, pronto para ensinar, pronto para dar o que elas estavam buscando. Veja, aqui a narração fala que as pessoas ficaram maravilhadas, né? E não é maravilhadas porque saia luzinhas e porque ele, né, saia raios, e não era por isso, né, como muita gente pensa. Não é isso. Porque ele estava ali de coração entregue, porque ele estava ali de verdade com aquelas pessoas e porque provavelmente elas nunca tinham tido a oportunidade de ter alguém que ensinasse elas da forma de igual para igual, com respeito, né, com consideração, com verdade. Então, eu acho que é isso. Isso aqui tem muito pano para manga, mas a gente já terminamos o capítulo 7, não precisei dividir em dois, graças a Deus. Então, acho que a gente conseguiu trazer bastante coisas, tem bastante coisa para pensar e bastante diquinhas para aproveitar para o dia a dia, para qualquer coisa. Para a namorada, para a mãe, para o filho, para o marido, para o chefe, para o cachorro, para o pastor, para o padre, para a religião, para a política, para tudo. Quais são os frutos que tem ali? Tem julgamentos, né? Tuas pérolas tu está dando para as pessoas certas, caso seja uma pessoa que já tem um esclarecimento maior. Tá sabendo direcionar isso, então tá jogando fora. Tem, nossa, diversas coisas aqui. Tá buscando as coisas certas? Acho que sim, estamos aqui juntos, reunidos, aqueles que estão buscando e com certeza estão encontrando, porque, como diz ali, todo aquele que busca vai encontrar, todo aquele que bate a porta vai obter. Mas também diz ali, como esse é um detalhe do HaKodesh, um outro detalhe a enfatizar, não é bateu, agora a porta se abre, né? Diz ali que tem que ter uma insistência. Essa é uma coisa que não fica muito clara, tá? Mas ali, ó, peçam continuamente. Não é peçam e deu, beleza, agora já vai receber. Peçam continuamente. O que isso quer dizer? Que vai ter muitos pedidos que tu vai fazer e tu não vai ter nenhuma resposta. Não vai ter nenhum resultado, não vai receber nada. Então, na verdade, tem toda uma questão de insistência, persistência, perseverança na busca. Isso é o mais difícil, por isso que a porta é estreita. O mais normal é eu fui lá, mas eu fui lá, eu bati na porta, pedi, procurei, não achei nada, ninguém abriu a porta e não ganhei nada. Isso é besteira. E isso acontece muito. Mas ali está muito claro. Tem que ter uma persistência da pessoa. Não é automático como ensinam para nós, não é assim, entrou aqui, agora a tua vida mudou, agora você está ungido e agora tudo vai melhorar e agora já era, e agora é outra vida. Não é assim. É uma perseverança que tem que ter. Não é fácil, a porta realmente é estreita. Leva tempo até se ver resultados, até se perceber como recebendo aquilo que se está pedindo. E estamos falando ainda por cima de coisas espirituais, não materiais. Então, não é automático, é realmente uma busca, é uma plantação e leva tempo para se colher. Não é algo que se faz esporadicamente, só no fim de semana, só na quarta, só na terça, só de noite, 1 horinha, 2 horinhas, sei lá, não importa. É algo que tem que realmente fazer parte da vivência do dia, da vivência da pessoa, da vida da pessoa, do dia da pessoa. Como eu comentei desde o início, o ensino do mestre é um modo de vida e não uma religião. Não é religião, nem perto de religião. É um modo de vida. E foi isso que incomodou muito o pensamento religioso da época. E é isso que ainda incomoda
hoje em dia, e é por isso que essas palavras todas que a gente leu aqui não aparecem nos templos, porque é um modo de vida, é um modo de vida, é um modo de vida libertador, trabalhoso, mas libertador. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Então, até a próxima busca. Baruch Hashem.